Oi, pessoal. Eu vim gravar outro vídeo em resposta a um comentário que a Raquel colocou no vídeo passado, que é sobre o GPA. E eu achei, na verdade, esse tópico muito importante para se falar, porque para muitas pessoas que têm vontade de vir estudar nos Estados Unidos e tal, o GPA, que se chama Grade Point Average, que é como se fosse um acumulativo de toda a sua nota, tanto durante a graduação, quanto o mestrado, quanto o doutorado, isso assim, é algo que conta muito no processo de seleção. Então eu queria deixar assim um pouco do que é e qual a importância de ter esse GPA. Primeiro assim, esse GPA, ele é algo que dentro da cultura americana, no sistema educacional, ele diz muito sobre você. Apesar de eu não concordar nem um pouco, e eu acho assim que na verdade isso faz um, eu não quero soar um pouco assim pessimista, ou então, não pessimista, mas tipo assim, eu não quero soar, eu não quero que seja uma crítica à cultura americana, mas como eu sempre comento, há muita competitividade nesse país, há muita, tipo assim, tem um querendo passar em cima do outro, nesse meio acadêmico e tal, e esse GPA, ele vem desde da época de escola, então, tipo assim, desde quando a pessoa ela é criança, ela vai crescendo e ela tem esse GPA vai acumular. Pode ser o GPA do ensino médio, o GPA do ensino fundamental, o GPA da faculdade. Então, esse GPA te acompanha, fica no teu registro escolar. A gente também tem no Brasil esse sistema, porque cada universidade vai ter um nome diferente. Eu lembro que na minha faculdade era acumulativo de frequência, alguma coisa assim. Também tinha. Ele dava um valor de tipo de porcentagem e tal. O GPA nos Estados Unidos vai de 0 a 4 pontos. Essa é a base. Só para vocês terem uma ideia, como aqui a pontuação é por letras, né? Vamos supor, se você tira entre 90 e 100 pontos, isso seria a letra A. Se você tira entre 80 e 90 e no caso 89, é letra B. E assim vai descendo, né? E aí assim, essas letras são importantes, são essas letras que vai permitir que o teu GPA suba ou diminua, caso você não receba pontuações altas. No caso da faculdade, as pontuações de letras vão de A a F. F seria failure, que no caso seria a pessoa reprovou naquela específica matéria. E ter um F no diploma não soa bem mesmo. Então, assim, o GPA, ele é um acumulativo desses pontos que vão ao longo do tempo. No caso, o GPA, ele também te permite... ele permite mostrar o seu desempenho acadêmico, no caso, e é bom para te permitir, vamos supor, se você tem um GPA alto, ele vai te permitir aplicar para bolsas de estudo. Basicamente, as bolsas de estudo são baseadas no GPA. Quando você, por exemplo, quer ir para a Medical School, né, que seria a faculdade de medicina aqui, que você, vamos supor, você fez a faculdade de biologia e você quer ir para a faculdade de medicina, né, porque a medicina aqui é uma pós-graduação e não uma faculdade em si. Aí vamos supor que você queira fazer isso. As faculdades de medicina, a primeira coisa que elas olham é o seu GPA. Se você tem um GPA 4, perfeito, você recebeu o Honors, que é tipo, que se graduou com honras, né? E isso é muito bom. Mas qual é a realidade? A realidade é que muitos estudantes não atingem esse GPA 4 e dependendo da faculdade, claro, né? Há faculdades que é até fácil você ter o GPA 4 e já outras faculdades não vão ter. Então vamos lá, por exemplo, primeiro eu vou falar um pouquinho do GPA aqui e depois o GPA no processo de aplicação. Em relação aqui, por exemplo, a realidade que eu vejo assim que os alunos têm é um GPA em torno de 3.5 ou 3.75, que é um GPA que não é ruim, é um GPA razoável, bom. E há também aqueles alunos que vão ter o GPA em 3, 3.2, que seria uma média de Bs. Então, a pessoa, no longo da carreira dela, ela tirou muitos Bs, que seriam umas notas em torno de 80, 90, não ficou sempre naquele 100, né? Só que o GPA é bem relativo também, porque o GPA é assim, quanto mais disciplinas você faz e quanto mais nota alta você tira nessas disciplinas, o teu GPA sobe.
Então, vamos supor que você tirou muitas notas baixas. Então, você consegue reverter esse GPA. Você não reverte as notas baixas no teu histórico escolar, mas você consegue reverter o teu GPA. Que aí lembra, né? O GPA que conta e diz muito sobre você. Então, se um aluno tem um GPA de 3, automaticamente aquele aluno ali ele é taxado como um GPA baixo, o aluno precisa prestar atenção e talvez é um aluno bom, se ele só tem uma dificuldade em provas, em trabalhos, não sei. Então, assim, que é onde a parte que eu falei que é um pouco assim injusto, um pouco. Eu não acredito que prova ou nota representa a habilidade e a capacidade de qualquer ser humano. Eu não acredito que seja dessa forma. Então, pra mim é um pouco assim, pra mim, lidar com GPA é um pouco complicado. Então, assim, se você está no Brasil e você quer aplicar para uma pós-graduação nos Estados Unidos, então a resposta é sim. O GPA vai contar como algo importante. Quando eu apliquei, por exemplo, para cá, eu tive que traduzir os meus papéis e uma das coisas que eles pedem é o GPA, para calcular o GPA, né? E o meu GPA estava em 3,5, que é um GPA razoável, um GPA bom até, porque realmente eu tirava muitos 90, 100 na faculdade, né? Mas aí acabou que o meu GPA, quando fez o processo de conversão, deu 90. 90 não, deu 3,5. Então isso foi bom e ajudou na minha aplicação. Se você é uma pessoa, vamos supor assim, é fácil calcular o teu GPA, eu acho que se você colocar no Google você consegue até calcular o teu GPA, porque eu lembro que eu fiz isso também. Mas só para ter uma noção assim, se você é uma pessoa que normalmente tira de 70 a 80 durante a faculdade, se essa é uma nota que você tira, de 70 a 80, aqui no Brasil não é uma nota ruim, né? Então você já tem assim um GPA em torno de 3,2. Então você já conseguiria, por exemplo, aplicar numa universidade aqui. Então, assim, porque sim, existem cursos que pedem o mínimo de GPA. Se é para uma faculdade, o GPA, há faculdades que vão pedir um GPA até de 2,5 eles vão aceitar, né? Porque é um nível de faculdade. Agora, se é para mestrado, certeza que o GPA mínimo que eles vão pedir é 3. E então, se você tem um GPA menos que 3 e você quer estudar aqui, provavelmente eles não vão te aceitar. Pro doutorado, se é um doutorado assim de uma universidade boa mesmo, famosa e tal, pode ter certeza que o mínimo que eles vão pedir é um GPA de 3,5. Eu lembro que quando eu estava aplicando, eu deixei de aplicar para uma universidade, porque a universidade pedia um GPA de 3,6 no mínimo. E aí eu não consegui aplicar. Então, assim, se você tá pensando em vir estudar aqui e você quer estudar numa universidade bacana, ter sucesso e tal, ser bem sucedido na sua aplicação, eu indico você correr atrás de ver o seu GPA primeiro, ver se você vai conseguir entrar na universidade que você quer e principalmente ver qual é o valor mínimo de GPA que aquela universidade que você está aplicando pede, né? Então, eu acho que esse vídeo era mais só sobre o GPA para esclarecer essa dúvida que eu achei muito interessante e assim, dizer que o processo em si ele não é complicado para aplicação, mas que se o seu GPA não for o mínimo que a universidade pede, então você não vai ser bem sucedido na aplicação, né? Esse vídeo é mais curtinho que os outros, eu queria só mesmo comentar sobre o GPA, mas se você tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui embaixo que eu vou sempre estar vindo aqui gravando. Eu realmente quero poder ajudar o máximo de pessoas para poder serem bem sucedidas nessa parte de aplicação aqui para a universidade. Eu pretendo estar gravando outros vídeos que outras pessoas também comentaram, então assim que eu tiver mais tempinho eu volto aqui, eu gravo mais vídeos e assim eu quero ajudar mais pessoas, tá? Então assim, vocês vão me ver logo logo, porque eu vou tentar gravar vídeos com mais frequência aqui pro canal. Até mais!